No início desta edição, o JC noticiou a decisão do TJMG em ordenar a exoneração de 79 servidores públicos municipais contratados em cargos de comissão. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito Antônio Silva falou sobre a posição da Prefeitura de Varginha diante da medida da Justiça Mineira. Nós temos uma lei que foi editada em 2011, na gestão do então prefeito Eduardo Corujinha, que é a lei número 5.442, e essa lei ela reformulou toda a estrutura dos cargos comissionados da Prefeitura de Varginha. Então, ela reestruturou o número e o perfil de cada CPC, de cada ocupante de um cargo de chefia, de direção ou de assessoramento. E essa lei tem uma particularidade que ela foi feita em consonância com o próprio Ministério Público local. Houve até um TAC, na época, assinado pelo prefeito, de fazer essa reestruturação. Então, posteriormente, houve uma iniciativa de uma associação de procuradores aqui do município, a Aprovar, que na época era presidida pelo doutor Alexandre França, e essa associação ela questionou a constitucionalidade dessa lei. Não sei qual foi os motivos, qual foi a razão, já em 2014. Então, a lei já estava em vigor há mais de 3 anos. E com esse questionamento, foi levado ao Ministério Público aqui da nossa cidade, mas o Ministério Público não acolheu, não deu guarida a essa pretensão da Associação dos Procuradores. Achou que a lei tinha a sua legitimidade e não encontrou na interpretação dele, do Ministério Público, qualquer viso de inconstitucionalidade. Não satisfeitos com essa decisão, inconformados, essa mesma associação, liderada pelo doutor Alexandre França, ela foi à Procuradoria-Geral de Justiça. E a Procuradoria-Geral de Justiça, por uma questão de dever de ofício, ela abriu um procedimento e depois de colher informações aqui junto à própria Procuradoria, aí através do nosso Procurador-Geral, que era o doutor Joaquim Mariano, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade em 2016. E o município se defendeu pela própria Procuradoria e agora, em 2017, aconteceu o julgamento dessa ação. Então, aí sim, o tribunal considerou essa ação, essa lei de 2011, a Lei 5.442, como inconstitucional em relação a quase todos os cargos comissionados, por uma razão. O cerne da decisão do tribunal é que algumas atribuições desses cargos, que realmente foram considerados inconstitucionais, algumas dessas atribuições não poderiam ser atribuídas a ocupantes de cargos em comissão, de CPCs, e sim deveriam ser feitas por servidores efetivos, servidores de carreira. Com isso, declarada a inconstitucionalidade de 2 artigos da lei e do seu anexo, que é onde está a descrição, os perfis de todos os cargos, nós fomos obrigados exatamente a exonerar aqueles cargos que foram questionados pelo tribunal. Essa é a razão da exoneração de cerca de 70 ocupantes dos cargos comissionados. Com a exoneração desses servidores, os serviços da Prefeitura serão prejudicados? Olha, é natural que há de princípio, até um desmonte do staff da Prefeitura. E é uma decisão baseada na literalidade das atribuições que foram dadas a esses ocupantes de cargos em comissão. A Prefeitura tem mais de 3.000 servidores, a Prefeitura tem 13 secretarias. Para se ter uma ideia, a nossa Secretaria de Saúde tem mais de 1.000 servidores, a Secretaria da Educação igualmente mais de 1.000 servidores, a Secretaria de Obra em torno de 500, 600 servidores. Obviamente, cada setor desse, são 13 secretarias, precisam ter chefias, precisam ter coordenações, precisam ter planejamento de execução diária das tarefas, alguém que distribua essas tarefas, alguém que meça e afira a produtividade dos servidores. Então, essa é a função dos nossos cargos de confiança, dos nossos cargos comissionados. Então, obviamente, quando eu tenho que exonerar 70 desses cargos que não estavam aqui ociosos,
cada um tinha a sua atribuição, a sua responsabilidade, é natural que o município sofra prejuízo. Mas nós estamos já, né, com muita responsabilidade, adotando as providências para mitigar, diminuir as consequências dessa decisão. Inclusive, alguns cargos não foram alcançados pela decisão do tribunal, porque ele foi o alvo especificamente essa lei de 2011, mas alguns cargos foram criados e alguns outros dessa própria lei foram extintos durante o meu mandato. Então, esses cargos não serão atingidos e aqueles servidores, uma coisa importante, dos cargos que estão sendo extintos, mais de 1/3 deles são de funcionários efetivos. E esses funcionários efetivos, naturalmente, continuarão a desempenhar as suas funções. Paralelamente, nós iremos analisar a elaboração de um novo projeto de lei que adeque os cargos de comissão, os cargos de confiança, às interpretações do próprio tribunal. Agora, é bom que fique muito claro, e isso é muito importante, cargos comissionados não são ilegais. Eles são permitidos, autorizados pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado de Minas Gerais e pela nossa lei orgânica do município de Varginha. A única exigência constitucional é que você tem que ter, no mínimo, 1/3 desses cargos preenchidos por funcionários de carreira, por funcionários efetivos. Exigência que nós cumprimos além. Nós temos hoje mais de 1/3 dos nossos cargos de confiança preenchidos por funcionários efetivos da Prefeitura, por funcionários de carreira. Então, estamos muito tranquilos, acredito que esses prejuízos serão contornados por um gerenciamento competente, por um plano alternativo e depois, num segundo momento, com uma nova lei que vamos encaminhar à Câmara, a gente vai suprir todas as deficiências que podem resultar dessa decisão do tribunal. Atualmente, a Prefeitura de Varginha possui 127 servidores públicos em cargos comissionados. Com as exonerações, esse número deve ser reduzido para 48 até que o governo municipal consiga a aprovação de projeto de lei na Câmara de Vereadores para regularizar essa situação.